Muito se fala sobre qual é o maior piloto da atualidade na Fórmula 1. Muita gente diz que é Lewis Hamilton, outros Max Verstappen, isso sem contar com quem fala que é outro piloto que está dentro da categoria. Mas dessa vez, um novo piloto que também faz parte ali do grid da Fórmula 1 falou mais sobre isso. E ele disse, para ele, é muito certo que é o melhor da atualidade hoje em dia. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e fique ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e o ano de 2021 tem sido excepcional. Na verdade tem sido muito disputado, principalmente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. E esse ano, talvez para alguns tenha sido a prova de que Lewis Hamilton é o melhor piloto da Fórmula 1, ainda mais por conta de todas as disputas com Max Verstappen e, claro, somando 7 títulos mundiais e que acabou igualando com o recorde anterior de Michael Schumacher. Já Max Verstappen também tem se provado ser um piloto de muito valor e outras pessoas têm dito que ele sim é o melhor piloto da Fórmula 1 na atualidade. Entretanto, um piloto do atual grid da Fórmula 1 falou mais sobre isso e veio para desmistificar essa situação. E antes de continuar falando mais sobre esse assunto, eu queria lembrar você sobre o Apoia-se do Hora do Piloto, que é realmente o programa de apoio aqui desse canal e que ajuda muito a gente, e com apenas R$5 você já ajuda muito apoiando a gente e você concorre a itens oficiais da Fórmula 1, muitas vezes R$100, sorteios de R$100 todos os meses, e sem contar com os outros benefícios excepcionais que tem nesse programa de apoio. Para você apoiar a gente, o link está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas voltando ao assunto, a disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, entre a Mercedes e a Red Bull, já iniciou na primeira etapa, onde a Mercedes conseguiu vencer, mas com muito custo, em cima da Red Bull de Max Verstappen. Na verdade, foi uma etapa bem complicada para Verstappen, que até mesmo conseguiu ultrapassar Lewis Hamilton, mas a ultrapassagem foi de uma forma que não é permitida pelo regulamento da Fórmula 1 e por isso ele teve que devolver aquela posição para Hamilton no final da corrida. Entretanto, com isso, a Mercedes já começou o campeonato com o pé direito e, na verdade, perdurou até o GP de Mônaco, mais ou menos, quando a Red Bull conseguiu dar a reviravolta total. E do GP de Mônaco até o GP da Áustria de 2021, a Red Bull dominou assim de uma forma bem tranquila. Mas logo após esse GP da Áustria, tudo começou a mudar para a Red Bull. Claro que muita gente começou a falar que Max Verstappen era melhor do que Lewis Hamilton, já que ele tinha conseguido vencer algumas corridas ou a maioria do GP de Mônaco até a casa da Red Bull. Entretanto, justamente por conta, é claro, muitos outros fãs diziam, por conta desse carro de Max Verstappen que estava um pouco melhor do que o carro da Mercedes. Mas da Áustria para frente, principalmente em Silverstone e na Hungria, aí foi a vez da Mercedes virar o jogo. Claro que a gente tem que considerar que os acidentes foram muito importantes para isso. Max Verstappen teve que abandonar logo na primeira volta do GP de Silverstone por conta daquele acidente entre ele e Lewis Hamilton. Já na Hungria, na primeira volta também, logo na largada, ele não chegou a abandonar, mas caiu lá para trás no grid e teve que correr uma corrida inteira com metade do carro apenas na pista. Entretanto, ainda assim deu para perceber que o carro da Mercedes teve uma evolução considerável nesse GP e que Lewis Hamilton iria sim conseguir vencer de alguma forma esses dois GPs, pelo menos com o nível do carro da Mercedes que tinha subido muito. Inclusive eu falei mais sobre esses GPs e especificamente sobre os dois acidentes em outros vídeos aqui do canal. Eu vou deixar os 3 vídeos aqui em cima. Mas a partir daí os fãs de Lewis Hamilton foram à loucura e continuaram falando que o piloto inglês é sim o melhor do grid da Fórmula 1 atual e não é à toa que ele está dominando o campeonato, ou melhor, liderando o campeonato de 2021 logo após o GP dentro da sua casa e o GP da Hungria. Claro que por conta de todos esses acidentes, mas ainda assim, os fãs de Max Verstappen disseram que é injusto falar que Lewis Hamilton é o melhor, ainda por conta dessa situação, já que na verdade Max Verstappen não teve a oportunidade de mostrar o seu talento em nenhuma dessas 2 corridas. Mas George Russell começou a falar um pouquinho mais sobre Hamilton, ele que tem experiência com um piloto inglês e ainda por cima já correu no carro dele, isso sem contar com a experiência que ele tem em treinos livres, por exemplo.
Ele falou tudo sobre isso e a entrevista dele tá justamente aqui embaixo nas fontes. Se você quiser ver essa notícia na íntegra, é só acessar as fontes que tá na descrição. Segundo Russell, muitas vezes o melhor piloto do atual grid da Fórmula 1 tá justamente na melhor equipe da Fórmula 1 atual também. Até porque é lógico que a melhor equipe vai procurar justamente o melhor piloto da atualidade. Ela não vai querer contratar um piloto mais ou menos, vai querer contratar o melhor piloto. Então, geralmente, nas melhores equipes, também tem os melhores pilotos. Entretanto, George Russell também deixa claro que mesmo se Lewis Hamilton não estivesse na equipe Mercedes, ainda assim ele iria conseguir continuar batalhando pelo campeonato mundial de pilotos. Muitas vezes o melhor piloto entra na melhor equipe. Se todos os carros fossem iguais, ele ainda estaria lutando pelo campeonato mundial. Não há nenhuma dúvida sobre isso. E Russell também falou sobre a experiência que ele tem com Lewis Hamilton dentro da equipe Mercedes, principalmente analisando a forma como ele faz para pilotar, por exemplo, ou lida talvez com a própria equipe em si. E ele diz que isso não é muito comum dentro dos pilotos, que Lewis Hamilton realmente tem algo a mais do que os outros pilotos. E ainda falou que todos nós esperamos que os carros sejam mais parecidos, que a condição de igualdade seja maior na Fórmula 1, mas ainda assim ele acredita que Lewis Hamilton iria sim batalhar pelo campeonato independente das circunstâncias. Todos nós queremos corridas mais próximas e que permitem o melhor homem vencer. Eu realmente acredito que Lewis é o melhor piloto lá fora, porque eu estive dentro da equipe Mercedes. Eu sei o que ele faz. Mas eu queria saber de você, fã de Fórmula 1. Você também acredita no mesmo que George Russell? Você acredita que Lewis Hamilton realmente é o melhor piloto da Fórmula 1 atual? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Eu acho que, na verdade, o passado de Hamilton fala muito sobre quem ele é. Isso porque, geralmente, os pilotos que começam muito bem na Fórmula 1 e têm grandes resultados logo nos primeiros anos, geralmente tem algo a mais do que os outros pilotos. E Lewis Hamilton, na verdade, os seus resultados são indiscutíveis. Isso porque no seu primeiro ano da Fórmula 1, ainda na McLaren, e com um companheiro de equipe matador, que era o Fernando Alonso, ele conseguiu disputar o campeonato mundial com outro piloto também matador, Kimi Raikkonen, e só não ganhou aquele campeonato por conta realmente de inexperiência dele. Isso porque ele perdeu o campeonato de 2007 por um ponto e ele cometeu diversos erros bobos do campeonato por conta de grande agressividade, coisa de piloto muito novo. Já no seu segundo ano, a disputa foi com Felipe Massa, da Ferrari também. E aí, ele conseguiu ganhar o seu primeiro campeonato mundial logo um ano após a sua entrada da Fórmula 1. Na verdade, foi incrível esse ano de 2008, e ele provou ser um grande piloto. Claro que Max Verstappen também começou ali conseguindo ter ótimos resultados dentro da Fórmula 1, ainda mais com o salto que ele deu da Fórmula 3, sendo contratado direto pela Toro Rosso. Entretanto, ainda assim ele teve muitos problemas e teve muito mais acidentes do que o próprio Lewis Hamilton, uma situação bem complicada e que fez até mesmo a Fórmula 1 criar a regra Verstappen, que não permite que pilotos abaixo de 17 anos entrem na maior categoria do automobilismo mundial. Então, pelo que nós podemos analisar do passado dos dois pilotos, eu acredito que Lewis Hamilton, no mínimo, é mais experiente que Max Verstappen. Mas é inegável também que Verstappen tem uma grande facilidade em ser extremamente veloz, principalmente em qualificações. Situação essa que eu não vejo tanto em Lewis Hamilton, apesar dele ser o rei das qualificações de todos os tempos da Fórmula 1. Eu ainda percebo em Hamilton uma grande prudência e uma grande constância, vamos dizer assim. Muitas vezes eu vejo que Hamilton não é tão agressivo quanto Verstappen. Isso não quer dizer que ele é pior ou melhor, mas isso quer dizer que provavelmente ele vai cometer bem menos erros do que o piloto holandês, pelo menos nessa fase da Fórmula 1. Já Max Verstappen muitas vezes coloca tudo a perder para ganhar uma posição ou ganhar alguns décimos em uma volta, e por isso às vezes até mesmo erra na qualificação, ou erra na hora de uma ultrapassagem, ou é agressivo demais e por isso sai da corrida ainda. Coisa também de piloto mais novo na Fórmula 1. Mas ainda assim, acredito que hoje em dia, pelo menos na minha opinião, Lewis Hamilton é o piloto mais completo do grid da Fórmula 1 e talvez um dos melhores pilotos de todos os tempos na história da categoria. Mas se você gostou desse vídeo, se você gosta de Lewis Hamilton, Max Verstappen nesse canal, eu falo tudo sobre eles e sobre as equipes que eles pilotam, a Red Bull e a Mercedes. E claro, falo sobre as maiores notícias do automobilismo
de uma forma geral. Então já aproveita essa oportunidade, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.